Olá, queridos, tudo bem com vocês? Nós estamos voltando para a nossa disciplina Panorama do Antigo Testamento 1. E antes de iniciarmos a nossa exposição de hoje, eu peço encarecidamente que você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui em nosso canal, compartilhe esse conteúdo, deixe o seu like. Isso vai ajudar o nosso canal a crescer, né, e que mais pessoas possam, obviamente, tomar nota das nossas aulas, dos conteúdos que são fomentados aqui. Fazemos tudo isso para a glória de Deus e a alegria dos santos. Ok? Na nossa aula passada, nós fizemos algumas distinções entre teologia bíblica do Antigo Testamento e teologia sistemática, e também ressaltamos, em algumas citações desses livrinhos que vocês estão vendo em tela aí, algumas abordagens, sobre a relevante importância de se estudar o assunto. Dito isso, já quero correr para o assunto que nós vamos introduzir a vocês nessa aula de número 2, começando sobre o conhecimento de Deus. E por que nós vamos falar sobre o conhecimento de Deus? Porque originalmente somente Deus existia, não é verdade? Ele era conhecido de si mesmo e teve que primeiro chamar à existência o que não existia para que uma relação pudesse existir. Outra razão, para a necessidade do conhecimento de Deus, já que o tópico inicial é esse, está no estado anormal do homem em relação ao pecado. O pecado transformou aquela relação original entre Deus e Adão, o primeiro homem criado, produzindo aí uma separação naquilo que era uma relação perfeita, de comunhão agradável e verdadeira. Devido a essa natureza de pecado em que o homem se encontrava lá no Éden, depois que pecou, justamente por conta da sua queda, Deus toma então os devidos passos na direção de corrigir essa anormalidade. Portanto, a iniciativa parte da vontade soberana de Deus através de seu grande amor, fazendo a promessa de enviar seu único filho como Salvador da humanidade. Então, conhecer a Deus teologicamente é saber o que a Bíblia nos mostra sobre Ele. Também é entrar em profunda relação de comunhão com a Trindade. Tem aquele texto de Oséias, capítulo 6, versículo 3, a parte A, o mesmo que você vê agora em tela. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Olha que legal, conselho do profeta Oséias, tomado pelo Espírito do Senhor Jeová a respeito dessa necessidade. Então, desde o princípio da criação, o Senhor Deus se apresenta como um ser vivo e pessoal. Nós podemos constatar isso lá no livro de Gênesis, muito abordado aí na nossa primeira aula, citamos algumas vezes, que Ele é o único Deus e Senhor do universo, Criador de todas as coisas. Então, logo, o espaço, o tempo, o pecado e nem mesmo a morte podem competir com Ele. Cito mais um texto, Isaías 43, 13, conhecidíssimo. A palavra do Senhor diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Então, todo o Antigo Testamento, de forma cristalina, coloca o Senhor Deus como Criador e Juiz de toda a terra. O eterno Deus, o regente do universo, foi capaz de pôr em ordem até as situações mais intratáveis. Por exemplo, ele promoveu a reconciliação de José e seus irmãos. Isso é lindo, Nós vemos isso na palavra do Senhor. Inclusive, José é um dos mais simbólicos tipos de Cristo já visto em todo o Antigo Testamento. Há aqueles que colocam José como sendo o principal tipo de Cristo. Então, isso aí é discutível. Mas é claro, essa comparação. Assim como José foi vendido por seus irmãos, assim o Senhor Jesus também foi vendido. José foi vendido por uma quantia em dinheiro, Jesus também foi vendido.
Então existem semelhanças muito profundas. José foi salvador do seu povo, o Senhor Jesus foi salvador do mundo. Bom, caminhando aqui, falando um pouquinho sobre essa questão, né, do conhecimento de Deus. Comparado à nossa mentalidade, a nossa mente finita, limitadíssima, porque a mente humana é limitadíssima para compreender, né, esse Deus grandioso. Mas é a mente humana que o Deus incompreensível se dá a conhecer. Então, é notório. Sendo assim, é bom lembrar você que acompanha essa aula, essa exposição, que nem tudo é possível compreender e entender. Algumas coisas só se dará a conhecer quando chegarmos na eternidade. Existem textos complexos de se interpretar, de lidar com ele, né? Existem porções da Escritura que, né, nós precisamos de um tempo, né? Submeter a exegese, a oração, a dependência do Senhor, e mesmo assim nós não vamos ter uma resposta objetiva. Óbvio isso, né? Então entenda, né, que existem questões que estão claras na Escritura, como o céu, o inferno, a cruz, não é? A necessidade de santificação. Agora tem questões que são um mistério, né? Espinho na carne de Paulo. Especulações, nós não sabemos. Alguns dizem que era uma enfermidade que ele tinha nos olhos, alguns dizem que é lembranças do seu tempo como ali, né, um líder, né, na caçada contra os crentes, e a Bíblia diz que ele encerrou muitos dos santos nas prisões, e nós sabemos, né, pelo viés aí histórico, que ele, né, matou muitos cristãos, ou pelo menos deu um mandato de ordem para que eles fossem mortos, enfim. Alguns dizem que aquele espinho na carne de Paulo fosse lembranças do seu passado, quando ele ainda perseguia a igreja. Nós não sabemos, né? Então só a eternidade vai nos revelar. Saindo um pouquinho daqui, dando um salto, quero falar um pouquinho sobre a teologia e as suas áreas de concentração. Para quem assistiu à primeira aula, né, viu que eu faço algumas distinções, como eu disse na introdução dessa aula, sobre o que é a teologia bíblica do Antigo Testamento, a relação com a teologia sistemática, mas existe, né, as áreas de concentração nos estudos acadêmicos que envolvem algumas variações de teologia, as quais são a exegética, a histórica, a sistemática, a bíblica e também a prática, tá? Então, são essas 5 aí. Vou explicar rapidinho o que seria, então, a teologia exegética. O termo teologia exegética vem da palavra grega que significa extrair, né? Expliquei isso na primeira aula. Então, essa teologia procura descobrir o verdadeiro significado das escrituras sagradas. Teologia histórica. A teologia histórica apresenta, né, a teologia que envolve o estudo da historiografia da igreja e o desenvolvimento da interpretação doutrinária. Veja aí que existe de fato uma diferença, né, entre teologia exegética com a teologia histórica. Teologia sistemática, né, como eu também já havia explicado, inclusive nesse canal, nós explicamos diversas vezes, né, em várias abordagens diferentes que fizemos aqui, que é o ramo de estudo que ensina aí questões concernentes aos grandes temas bíblicos que são agrupados em tópicos doutrinários. Teologia bíblica. A teologia bíblica traça o progresso da verdade através dos 66 livros da Bíblia e descreve a maneira de cada escritor em apresentar as doutrinas mais importantes. A nossa disciplina é teologia bíblica do Antigo Testamento, tá? É um panorama, né, dessa disciplina, né, bem elementar, introdutório, para que você possa ser inserido na mesma, tá bom? E em quinto lugar, eu colocaria a teologia prática, né, que é o estudo das verdades fundamentais da fé e como elas são apresentadas nos credos da igreja segundo o cotidiano cristão. Tá bom? Muito bem. Eu quero rapidamente, tá, para a gente concluir aí
essa segunda aula, definir com vocês os nomes, né? Antigo Testamento e Novo Testamento, né? Que focalizam aquelas duas grandes alianças feitas por Deus com o seu povo. Então, vamos começar com a palavra testamento. A palavra testamento corresponde à palavra hebraica berit, que significa aliança, pacto, contrato. O Antigo Testamento é a revelação de Deus para o povo de Israel, apontando para a vinda do Messias, que haveria de ocorrer na plenitude dos tempos. Lembra, na primeira aula, que eu até disse, com algumas citações de alguns teólogos, que todo o Antigo Testamento era meio que uma sombra do Novo, apontando literalmente para o Senhor Jesus, o Messias? Vai se lembrar aí do que eu disse na nossa primeira aula. E eu concluo com esse mapinha bonitinho aí que você vê em sua tela a respeito de como está montado a árvore aí do Antigo Testamento. Então, perceba, nós temos a lei, nós temos os livros históricos, poéticos, profetas maiores e profetas menores. Começando com a lei, nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? Então, embaixo aí, ó, Gênesis, Deus tratou com indivíduos, patriarcas. Já no Êxodo, né, e Deuteronômio, lei dada à nação de Israel. Tá bom? Históricos. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 livro das Crônicas, 2 livro das Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Setinha aí, ó. Trata basicamente da história de Israel, dos Juízes aos Reis. Livros poéticos. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Setinha para baixo. Principalmente escritos poéticos, né? Louvores, cânticos. Ok? Profetas maiores. Detalhe, né? Os profetas maiores não são superiores aos profetas menores, mas é porque as suas mensagens são mais extensas, tá? Então não significa a importância, mas sim o tamanho do livro, ok? Deixei também aí, né, em roxinho, essa setinha aí. Então, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Agora, profetas menores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Tá? Então essa é a árvore que é montada para que possamos entender como os livros estão dispostos no Antigo Testamento. Tá bom? Muito bem. Vejo vocês aí na nossa terceira aula e nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de Êxodo, ok? Forte abraço e até já!